Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que estamos mais uma vez neste canal para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E a lição que estaremos estudando no dia 21 de setembro de 2025 será a 12ª lição, que tem como título o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Quero também aproveitar e lembrar a você, caro superintendente, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, que neste dia 21 de setembro, que é o terceiro domingo de setembro de 2025, estaremos também celebrando o Dia Nacional da Escola Dominical. Aproveite então, prepare uma programação especial para esse dia, caro professor, caro superintendente, secretário de classe, ajude seu professor a elaborar algo especial para esse dia. Vamos celebrar este que é um dos melhores momentos de ensino na Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje, meus amados, nos mostra muito bem a importância de ensinar, de doutrinar, de discipular e de preparar uma igreja para a obra missionária. Foi isso que aconteceu com Antioquia, uma igreja que foi formada por cristãos dispersos, mas ali, através do ensino bíblico, se tornou uma igreja referência de onde os missionários foram enviados para as suas primeiras grandes viagens missionárias. Você irá concordar comigo se você ficar até o final desta lição e assim acompanhar cada tópico da lição. Você verá que Antioquia se tornou a base de missões da igreja primitiva. Mas antes que isso acontecesse, a base era a igreja de Jerusalém. E é ela que nós estamos estudando neste trimestre. Portanto, vamos falar da igreja que tem o caráter missionário. A igreja de Jerusalém tinha um caráter missionário. E se você, meu caro pastor e líder, quer que a sua igreja seja um modelo como foi a igreja de Jerusalém, faça da sua igreja uma igreja missionária. Prepare homens e mulheres e envie, de fato, homens e mulheres para que proclamem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em todo o mundo, como Ele nos ordenou. Dito isso, nós queremos, neste momento, pedir a você que deixe o seu like, por gentileza, e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, e assim alcançaremos mais pessoas com este ensino tão precioso que nós fazemos aqui toda semana com muito carinho, deixamos para você, meu caro professor e aluno da EBD. Quero aproveitar e lembrar a você que as lições anteriores, da primeira lição até a 11ª lição, elas estão disponíveis no nosso canal para você assistir, se ainda não assistiu, rever se você já assistiu e deseja fazer uma revisão das lições anteriores. É bom porque às vezes a aula fica isolada, principalmente quando nós temos interrupções das aulas durante algum domingo, nós precisamos resgatar aquilo que foi ensinado no domingo anterior ou há 15 dias atrás para poder entrar no assunto geral que é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Amados, vamos fazer uma oração ao nosso Deus e pedir que Ele nos abençoe durante esta exposição. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a Teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que Teu Espírito nos oriente, Senhor, em cada palavra que vamos falar neste momento. E que em tudo o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. E Teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a Tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar. A nossa aula sempre começa com o nosso texto áureo, ou texto de ouro. Qual é o texto de ouro dessa lição? O nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 11, versículo 20, que diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Repetindo, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando
o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. Vamos então à nossa verdade prática. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Repetindo, faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Ainda há em nossos dias povos não alcançados. Ainda há neste mundo países que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. São povos não alcançados. São etnias que a entrada do evangelho é difícil, mas nós persistimos naquilo que o Senhor nos ordenou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja, portanto, tem essa missão. Faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe. Atos capítulo 11, versículo 19 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Temos então um grupo de pessoas que saiu pregando o evangelho apenas aos judeus. E estes caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, cidades bem distantes de Jerusalém. Versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Esses fizeram diferente dos que são citados no versículo 19. Estes falaram aos gregos a respeito de Jesus. Continuando a leitura, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, grande número de gregos. Versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A igreja de Antioquia cresceu rapidamente. Versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Versículo 27 ao 30. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, a igreja em Antioquia, ajudando a igreja-mãe, a igreja em Jerusalém. Versículo 30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Prosseguindo, vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Segundo objetivo, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência. Terceiro e último objetivo, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Repetindo, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência, e valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja são, pois, os três objetivos desta lição. Vamos então à nossa introdução, e sempre lembra você que é bom ter uma canetinha, ter também a revista da Escola Dominical e um exemplar, um ou mais exemplares da Palavra de Deus próximo de você, para que você possa acompanhar, ler,
pausar o vídeo, ler os versículos, para que você possa estar mais apto para ensinar esta lição, meu caro professor, e para que você, meu caro aluno, também aprenda a lição e ajude o seu professor no desenvolvimento da aula em classe. Vamos então à nossa introdução. Como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano? Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. A palavra transcultural significa transpassar de uma cultura para outra. Você é brasileiro e você vai para uma cultura completamente diferente, onde a alimentação é diferente, a vestimenta é diferente, a língua é diferente. Essa adaptação ao ambiente, a fala daqueles que precisam ouvir o evangelho, é uma mudança transcultural. Então a pessoa precisa saber de fato o que vai enfrentar pela frente quando vai para um país de língua diferente, de alimentação diferente, de vestimentas diferentes, de hábitos diferentes. É necessário preparar bem os missionários transculturais. Nós temos em nossa igreja, Assembleia de Deus e Clube Andê, liderada pelo pastor Samuel da Silva, missionários transculturais. Missionários que estão na Polônia, uma outra cultura, um outro clima. Missionários que estão na Colômbia, também pregando a palavra de Deus em outra cultura, em outra língua. Nós já tivemos missionário também na Espanha, uma outra realidade. Enfim, a missão transcultural é de suma importância, porque a ordem do Senhor foi pregar o evangelho a toda criatura. Mas é preciso saber trabalhar no campo transcultural. Por isso, há sempre um preparo por uma agência idônea para que possa preparar os candidatos para esses desafios que são grandes. Prosseguindo, vamos então continuar na nossa introdução, que diz assim: nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. Irmãos, é maravilhoso quando lemos assim, alguns varões, nós não temos o nome deles, nós temos alguns varões, pessoas anônimas, pessoas que não estavam entre os apóstolos, porque se estivessem, seus nomes seriam citados. Alguns varões foram pregando e entraram em Antioquia e começaram a pregar para os gregos, e os gregos se converteram, o evangelho ali cresceu. Barnabé, quando chegou, ficou espantado ao ver a graça de Deus sobre aqueles irmãos. Ele foi então buscar Saulo para ajudar ali, porque viu que havia muita gente para ser ensinada, o que nós podemos chamar de reforço. Era preciso alguém douto, como Paulo, que conhecia o hebraico, que conhecia o grego, para poder encaminhar aquelas pessoas no caminho da verdade. Olha a importância do discipulado e da identificação das necessidades de cada grupo de pessoas para que possamos pregar o evangelho e o evangelho seja entendido, compreendido, para que as pessoas creiam e se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Continuando. E quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles, fazer o mesmo que eles fizeram. Prosseguindo, vamos então para o primeiro tópico da lição. Primeiro tópico da lição: uma igreja com consciência missionária. Irmãos, os cultos que fazemos de missões, na verdade, são cultos de conscientização, são cultos de informação missionária, para que a igreja tenha consciência da sua missão. Aqui nós vemos esse título já nos desperta a atenção. Uma igreja com consciência missionária. Há muitas igrejas que têm até pessoas com título de missionário, mas não alcança nem o bairro vizinho, nem as suas adjacências, nem uma outra cidade, muito menos o outro estado ou outra nação. A igreja precisa ter uma consciência missionária, porque nossa missão é pregar o evangelho
a toda criatura. Não se esqueça disso, meu irmão. Primeiro subtópico do primeiro tópico, o evangelho para além da fronteira de Israel. Este é o primeiro subtópico do primeiro tópico. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos capítulo 8, versículo 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. A ordem tinha sido essa: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A perseguição veio e então eles saíram pregando o evangelho nas cidades que entravam, por onde passavam, e um grupo parou em Antioquia e começou a pregar o evangelho para os gregos, e o resultado foi que ali nasceu uma igreja missionária, como nós sempre dizemos, uma base missionária para o crescimento da igreja e para a chegada do evangelho até os confins da terra. Segundo subtópico do primeiro tópico, cristãos dispersos, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersos, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Isso é importante demais, irmãos, preservar a nossa fé, guardar a nossa fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar da sua fé, onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente cristãos, participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária, agem dessa forma. Eles então saíram pregando. Foram dispersos, mas a chama pentecostal, a chama do Espírito Santo, o desejo de ver o evangelho crescer e se expandir, estava dentro deles. E eles não poderiam se calar, porque eles faziam parte de uma igreja que foi crescendo cada vez mais, como vimos em lições anteriores. E o evangelho deveria chegar até os confins da terra. E assim eles foram pregando a palavra do Senhor. Terceiro subtópico do primeiro tópico, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos haviam alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Não era uma cidade pequena, mas uma cidade importante, ao ponto de Antíoco colocar o nome nessa cidade. Então ali temos uma grande cidade, a cidade de Antioquia, recebendo o evangelho. Os gregos que ali residiam receberam a palavra do evangelho através destes alguns varões que ousadamente pregaram o evangelho para os gregos, e o resultado foi grande número de pessoas se convertendo. Continuando a leitura, o texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das cidades mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos e presbíteros. E eu preciso fazer uma referência aqui importante, meus amados irmãos. Às vezes, a pessoa é pregador do evangelho e ele acha que tem chamada para missões. Às vezes, a pessoa que vai para missões, meu querido irmão, ele não é nem notado no meio da igreja, mas a chama de missões está dentro dele. E alguns acham que porque ele não prega, porque não canta, porque não participa ativamente na igreja, ele não tem o chamado. Nesta hora, nós devemos entender que Deus usa cada um conforme ele quer. E aqui, esses homens desconhecidos, anônimos e leigos, estavam sendo usados por Deus para pregar o evangelho em um lugar que os cristãos, os apóstolos, não haviam chegado, mas eles foram e pregaram o evangelho para os gregos, e o resultado nós já falamos aqui várias vezes, muitas pessoas se converteram ao Senhor.
Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles, conforme Lucas destaca. Este era o segredo que fez toda a diferença, porque Deus estava com eles. Ao dizer que Deus era com eles, nós entendemos que eles tinham uma intimidade com Deus. Deus se manifestava através deles, apesar de serem pessoas simples e comuns. Continuando, o que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. É a mão do Senhor, é a presença de Deus, é o Espírito Santo que faz a diferença em nossa vida, enquanto pregadores, ministradores, missionários, atuantes na casa do Senhor. Devemos sempre estar debaixo da mão de Deus, ser usados por Deus, ser pessoas que dependem de Deus e Deus se revela através de nós. Nós não somos nada, verdadeiramente nada, mas quando o Senhor quer nos usar, Ele nos faz extraordinários, Ele nos faz excepcionais, não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Sinopse da primeira parte da lição: a igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. Repetindo, a igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. Segundo tópico da lição, uma igreja com visão transcultural. Primeiro subtópico do segundo tópico, a cultura grega ou helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão "falaram aos gregos" é muito importante. Nosso comentarista continua dizendo o seguinte: de acordo com estudiosos, a expressão "falaram aos gregos" explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam seus deuses e não seguiam o judaísmo. O que vemos então, diz nosso comentarista, isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Irmãos, poderia ser até que conhecessem, porque o judaísmo se expandiu, principalmente depois do retorno do cativeiro, e muitas sinagogas se espalharam por todo o mundo, tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele ia diretamente nas sinagogas. Então, a fé judaica era sim conhecida, mas não o cristianismo, não a pregação do evangelho. Havia em vários lugares sinagogas, judeus espalhados por todo lugar. Mas o que esses homens levavam era uma pregação diferente, era o evangelho, euangelion, ou seja, boas novas de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. Continuando, segundo subtópico do segundo tópico, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Ou seja, fazer o que Pedro e Estevão fizeram nas suas pregações de esclarecer que o Senhor Jesus foi revelado no Antigo Testamento e agora veio a este mundo para trazer a salvação, que o Espírito Santo foi prometido em Joel capítulo 2, versículo 28, e agora em Atos 2 estava se cumprindo a promessa do derramamento do Espírito. Para essas pessoas não fazia sentido algum isto, porque eles não eram seguidores do judaísmo. Prosseguindo, temos então
o seguinte: diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam um Messias, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Deus. Isso nos faz lembrar do discurso de Paulo no Areópago. Isso nos faz lembrar do desafio de pregar em plena cidade de Éfeso, onde havia uma idolatria muito forte à deusa chamada Diana. Ou seja, aqui nós vemos o que é realmente enfrentar o campo transcultural. É saber adaptar a mensagem à realidade do povo, para que eles conheçam o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Que ensinamento precioso para nós tem essa lição, meus amados irmãos. Sinopse da segunda parte da lição: cristãos, judeus, pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder sua essência. Repetindo: cristãos, judeus, pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder sua essência. Vamos ao último tópico da lição: uma igreja que forma discípulos. Uma igreja que forma discípulos é o terceiro e último tópico da lição. E vamos então ao primeiro subtópico do terceiro tópico: a base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Que surpresa maravilhosa! Interessante demais isso, irmãos. Você ir em uma missão e quando chega lá, vê a graça de Deus manifestada, vê o Senhor Jesus Cristo operando através daquelas pessoas que eram leigas, que não tinham grande aprofundamento das coisas de Deus. Era necessário então discipular essas pessoas, instruí-las. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé se encorajou na fé. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Seminário de um ano para instruir uma igreja fervorosa, para instruir uma igreja grega, uma igreja formada essencialmente por grego. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las, é preciso discipular, é preciso instruir, é preciso fazer com que a pessoa entenda que ele tem que abandonar a velha vida, abandonar os seus deuses, abandonar a sua idolatria, abandonar as suas práticas e servir a Deus em santidade e verdade. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Eu vou repetir para você, meu caro professor. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização, seguida de uma coisa chamada discipulado. Não podemos deixar a pessoa sem uma instrução. Devemos instruí-la e, a partir de então, formar-se-á nele o caráter cristão. E veja que os discípulos foram nesta igreja pela primeira vez chamados de cristãos. Prosseguindo, denominados de cristãos, segundo o subtópico do terceiro tópico. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos e santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho, os do caminho. Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. A identidade cristã, o último subtópico do terceiro tópico. O que realmente define um cristão não é apenas o nome ou o rótulo, mas sim sua vida, sua fé
e suas atitudes. É interessante isso, irmãos, porque às vezes a pessoa quer ser chamada de cristão, faço parte do cristianismo, mas as suas práticas não condizem com o que o Senhor Jesus Cristo ensinou e com o que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, ser chamado de cristão é algo que exige de nós uma postura tal para que não envergonhemos o Evangelho e não envergonhemos o nosso Senhor Jesus. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Então, alguns dizem, aquilo foi uma forma de debochar deles, está lá os cristãos, ali os cristãos, eles querem ser igual a Cristo, mas na verdade esse título nos honra, porque melhor coisa que tem é você ser chamado de cristão do que ser chamado de simplesmente um crente. Porque crente é aquele que crê. Mas quando falamos de cristãos, estamos dando uma identidade a essa pessoa, a esse homem, a essa mulher que é assim chamado. Portanto, zelemos pela nossa vida cristã e sejamos cristãos de fato, sendo parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nome cristão aparece novamente na Bíblia, depois em Atos capítulo 26, 28 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Sejamos, pois, cristãos de fato. Vamos então à sinopse da última parte da lição. A igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. Repetindo, a igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. A nossa conclusão diz o seguinte: aprendemos como a providência de Deus fez com que o evangelho chegue, por meio da igreja, a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, oferecendo tudo a Ele, Ele nos habilitará a realizá-la, ou seja, a realizar a obra do Senhor. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos prepara, é Deus quem nos unge, é Ele quem nos envia e que sustenta em nós essa esperança, essa chama da consciência missionária e da vontade de ver pessoas em todo o mundo se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Amém! Eu quero te convidar, meu querido professor e aluno, para não perder a última aula, a 13ª e última lição do terceiro trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre a Assembleia de Jerusalém. Uma lição importantíssima, um exemplo de reunião ministerial, um exemplo de como devem ser resolvidas as coisas na igreja, sob a direção do Espírito Santo, com a participação de todos os envolvidos. Não é aquela reunião que apenas se ouve e se decreta e somente se transmite uma decisão já tomada. A reunião que aconteceu em Jerusalém é o modelo para reunião ministerial em nossas igrejas hoje. Isso você vai aprender na próxima aula, na última aula do terceiro trimestre de 2025. Eu termino aqui pedindo a você que deixe o seu like, deixe aquela mensagem que eu tenho pedido nos últimos vídeos. Pastor Daniel, estou assistindo a sua aula até o final e eu teria certeza que você está comigo aqui, meu caro professor e aluno da Escola Dominical. Esteja conosco e nós queremos agradecer a Deus por toda essa oportunidade que Ele tem nos dado de trabalhar na Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa nos dar graça e condições de darmos continuidade a esse trabalho. Amém? Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima aula, última aula, não perca, estarei aqui com vocês na próxima semana para falar da última lição e já nos preparar para um novo trimestre. Amém!